Okay, guys, let's open up our Bibles. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 5. Nós estamos falando sobre o nosso destino extraordinário. E nessa manhã nós queremos continuar falando do nosso destino extraordinário. E o que nós queremos fazer nessa manhã é falar sobre o nosso destino extraordinário conforme Jesus diz que o nosso destino extraordinário é. Amém? Os padrões de Jesus que dizem que o nosso destino é extraordinário. Aí na nossa introdução no boletim, creio que todos têm, o boletim diz aí, o destino extraordinário está reservado para os bem-aventurados. Olha, a única maneira de você entrar num destino extraordinário é você ser um bem-aventurado. E deixa eu te dar a notícia, como você nasceu de novo, como você é cristão, como você tem a Jesus no seu coração, você é um bem-aventurado. Você é um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Por que você é um bem-aventurado? Porque é uma bem-aventurado? Pelo preço que foi pago por você e pelo destino que Deus tem para você. Amém? Agora, você precisa viver as bem-aventuranças para que você possa, então, ter esse destino se cumprindo na sua vida. Esse destino é construído sobre valores espirituais cristãos. Esses valores determinam o nosso comportamento e servem como orientação para as coisas em geral. Humildade de espírito é o primeiro valor que nos torna bem-aventurados. Irmãos, não tem como você ser bem-aventurado se você não se tornar alguém humilde de espírito. Não há como. Sabe por quê? Porque Deus resiste os soberbos e dá graça aos humildes. Capítulo 5, põe a sua mão assim na sua cabeça e nós vamos ler a palavra e diga assim: Senhor Jesus, eu te dou graças, porque eu sou um bem-aventurado. Senhor, obrigado, porque isso vem de ti e faz parte do meu destino extraordinário. E Senhor, eu já estou nele. E agora, Senhor, eu vou liberar o meu destino, fazendo aquilo que eu devo fazer. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é o que me ajuda, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diz assim, capítulo 5, versículo 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Vamos começar no 1. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos dele. Versículo 2. E ele começou a ensiná-los, dizendo, diga, Jesus ensinou esse assunto. Então veja, Jesus não fez uma pregação, ele ensinou. Sabe o que é ensinar, o sentido da palavra ensinar? É fazer o seguinte, trazer de dentro de você aquilo que existe de melhor. A palavra vem do latim, chama-se educere, que é educar, que é a palavra que resulta do ensino. Trazer de dentro de você o que tem de melhor. E sabe, tem de melhor em você um negócio tremendo. Sabe o que tem em você? A natureza de filho, de filha de Deus. E Deus quer trazer de dentro dessa natureza que agora está em você, que nem sempre esteve, mas quando você nasceu de novo, você recebeu o direito de ser feito filho de Deus. Agora Deus quer trazer de dentro dessa natureza aquilo que está lá. Então o processo de santificação de Deus não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Diga comigo, de dentro para fora. É que Deus trabalha comigo. Deus trabalha com você de dentro para fora. Porque de dentro do que você já é, Deus vai trazer à tona. Amém? Vamos para frente então. E aí ele disse, bem-aventurados, vamos ler todos juntos aí no telão para ler na mesma tradução. Tem várias traduções diferentes, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. 4. Versículo 4, vamos lá. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Versículo 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Vamos para frente.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurado serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Para frente. Alegrem-se e regozijem-se, pois grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Até aí. Que tremendo, hein? Que tremendo. E a Bíblia diz então que essas bem-aventuranças são para nós. Jesus estava falando para os seus discípulos, lá na montanha. Jesus subiu um monte e estava ensinando os seus discípulos. E ele ensinou sobre as bem-aventuranças. Amados, o negócio é o seguinte. Tem um versículo em Provérbios que eu fico muito impressionado cada vez que eu leio esse versículo. E esse versículo diz assim: assim como o homem ou a mulher pensa, assim ela é. Assim como ela pensa de si mesmo, assim ela é. Ou ele é. O que acontece é que às vezes nós pensamos que nós estamos soltos ao léu da nossa sorte. Às vezes nós pensamos que nós estamos aí na dependência do que o mundo faz. Às vezes nós pensamos que nós estamos dependendo das circunstâncias que acontecem. Mas em todas as coisas Jesus é o Senhor. Ele disse: todo o poder me foi dado sobre o céu e a terra. Sobre o céu e a terra. Não tem nada que escape do poder dele. E sabe, se você não tiver uma visão de você mesmo como alguém bem-aventurado, você não vai poder suceder na sua vida. Porque você vai estar pensando de você menos do que deve. Sabe, o orgulho, a soberba, a arrogância não vem de Deus. E consiste em você pensar mais do que você deve de você mesmo. A Bíblia diz: não penseis de vós mesmos mais do que deveis. Cada um pensa de si mesmo com moderação, na medida da fé que Deus repartiu a cada um. Mas se você, por outro lado, pensar menos do que aquilo que Deus diz que você é, como é que você vai cumprir os objetivos que tem para você? Eles vão ser impossíveis. Eles vão ser muito grandes para você. Amém? Então você precisa pensar com os olhos de Deus, com o pensamento de Deus sobre você mesmo. Primeira coisa nessa manhã: bem-aventurados os humildes de espírito. O que é ser humilde de espírito? No versículo 3. Primeiro nós vamos começar aprendendo o que é bem-aventurado. Bem-aventurado, esse é do dicionário, viu? Bem-aventurado do dicionário cristão. Bem-aventurado é ter uma natureza sagrada, conectada com Deus, que confere prosperidade e felicidade. Põe a mão no seu peito e diga: eu tenho uma natureza sagrada, porque eu sou filho, sou filha de Deus. E essa natureza é o que me confere prosperidade e felicidade. Você não foi criado para ser um derrotado, para ser uma derrotada. Você não foi criado para viver deprimido, depressivo. Você foi criado para ser feliz. Eu gosto da Constituição americana que fala do direito de ser feliz. É um negócio tremendo. Os homens que escreveram isso deviam entender de Bíblia para poder escrever um negócio desse na Constituição. Eles eram bem crentes. Então há um direito que está na bem-aventurança. Agora preste atenção. Esses direitos que você tem e essas características estão no que você é, já está dentro de você. Nós estamos estudando sobre humilde de espírito. Deixa eu só dizer uma coisa para você, irmão. Às vezes a gente olha para o irmãozinho e a gente diz: mas esse irmãozinho não é humilde.
Eita, esse irmãozinho não tem nada de humildade. A gente não está falando a verdade. Sabe por quê? Porque toda a humildade que você poderia ter já está dentro de você. Já é parte de você. A gente pode ver os irmãos não manifestando humildade. Então a gente pode dizer, eita, esse irmãozinho precisa começar a manifestar mais a humildade. Mas não que ele não é, você é. Não tem como Deus fazer você mais humilde do que você já é. Sabe por quê? Porque a humildade vem da tua nova natureza de filho de Deus. E você não pode ser mais filho, mais filha do que você já é. A humildade é um fruto do Espírito Santo que habita em você. A humildade é uma característica da pessoa de Jesus, que vive a vida dele em você. Então, você não pode ser mais humilde do que você já é, por definição. Agora, você pode andar manifestando arrogância, mas aí não tem nada a ver com você não ser. Nós temos que fazer uma diferença entre o ser e o fazer. Muitas vezes nós fazemos coisas que nós não somos. Verdade ou eu estou mentindo? Quem aí de vocês nunca fez isso? Coisas que você não é. Nós vivemos fazendo isso. E esse é o grande problema. Aliás, esse é o alvo do processo da santificação. A santificação quer fazer com que tudo o que você já é venha à luz. Isso é a santificação. Tudo que você já é, vem à luz. E isso é um processo. É como aquele processo da semente, que a gente fala aqui muito da igreja. Você pega uma semente de laranja, você tem tudo o que precisa para você ter uma árvore cheia de fruto maduro, amarelinho, laranja cheia de suco, suculenta, docinha. Já está tudo na semente. Ela não pode ser mais do que ela já é. Agora, ela precisa entrar num processo para desenvolver. Diga comigo, o desenvolvimento do que eu sou vem através de um processo. Pastor, mas será que é assim? É bem assim. Leia na Bíblia, vamos ler na nossa Bíblia, só para você não ficar na minha palavra. Eu não gosto que alguém vá na minha palavra, porque que palavra tenho eu, né? Se não for de Deus, pode jogar no lixo. Abre em Efésios, capítulo 2. Veja o versículo 10. Olha aí, o que diz aí no versículo 10? Vamos ler todos juntos? Aí no telão, para ler a mesma tradução. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós as praticarmos. Irmãos, as boas obras são nada mais do que a manifestação do que você já é, lá no seu interior. Essas são as boas obras. Qual é a obra de um pé de laranjeira? Agora fala para mim o quanto esse pé de laranjeira se esforça para produzir laranja. É natural, é natural. Só precisa fazer algumas coisas para que a laranjeira produza laranja. Precisa adubar. Sabe qual é o melhor adubo que tem para você produzir o teu fruto? A palavra de Deus. Tem que botar água. A água é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te ensina a orar. Nós não sabemos orar como convém, diz a Bíblia, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemido. Jesus disse lá em João, quem tem sede, vem a mim e beba. Ele estava falando do Espírito Santo. Então, o que você precisa é oração. Você precisa palavra, oração. É isso que desenvolve aquilo que já está lá dentro. Mas você não pode ser mais do que você já é. Você tem que entender isso. Uma coisa é o que você está fazendo. Se você plantar um pezinho de laranjeira e ela tiver assim 15 centímetros, que tal se nascer nesse pezinho uma laranjona desse tamanho assim, dessa que a gente compra no mercado, vai quebrar o pezinho. Entendeu? Então, nesse processo, há tempo para todas as coisas. Há obras que Deus preparou e que estão em quem você é.
As tuas obras vão dizer quem você é. Mas você pode fazer coisas que você não é. Às vezes pode estar um cristão meio raquítico, porque falta palavra, falta oração, falta testemunho, falta jejum. Todas as coisas cristãs são aquelas que fazem você crescer para que aquilo que você é venha à tona. Entenderam isso ou não? Quem tem alguma dúvida sobre isso que eu disse? Eu repito, em outras palavras, né? Eu posso repetir. Então, você já é. Você é um bem-aventurado. Você não tem o direito de olhar para você e dizer, ai, pobrezinho de mim. Hã? Disse isso Isaías, antes da brasa tocar no lábio dele. O Isaías viu o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono e disse, ai de mim que vou perecendo. Sou homem de lábios impuros, habito no meio desse povo de lábios impuros. Meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Aí vem um anjo e toca com uma brasa. E sabe quem que é a brasa? É o Espírito Santo. E ele diz, tua iniquidade foi tirada, o teu pecado perdoado. Isso é você. Isso já aconteceu com você. Porque se a brasa não tocou na sua boca, você não nasceu de novo. Ninguém pode nascer de novo pelo Espírito Santo. Irmãos, eu quero ser honesto com vocês. Excuse me. Eu vou ser honesto com vocês. Presta atenção. Tem um monte de cristão querendo viver a vida cristã por si mesmo. E aí acontece aquilo que Paulo disse aos Gálatas, no capítulo 1 e 2. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, que tendo começado no Espírito, agora quereis vos aperfeiçoar na carne? Então sabe o que acontece? A gente recebe Jesus, nasce de novo, e na hora de viver a vida cristã, sabe o que a gente faz normalmente? Quer viver pelo nosso esforço próprio. A gente quer, sabe? Deixa eu dizer para vocês, preste atenção nisso. Não pode esquecer esse negócio. Santificação não é mudança de comportamento. Mudança de comportamento é feito de fora para dentro. Santificação é um processo que vem de dentro para fora. Mudança de comportamento é aquilo que nós fazemos para ganhar alguma coisa. Já viu como é que você treina o seu cachorrinho? Você faz mudança de comportamento com ele. E sabe, mudança de comportamento é muito bom para bichinho. Não serve para pessoa, porque pessoa tem livre-arbítrio, cachorrinho não. Você ensina o cachorrinho a virar e aí dá um docinho. Dá um trick para ele. Ensina ele a fazer uma outra coisa e dá uma coisinha. Vocês nunca foram lá ali no aquário? No show dos golfinhos? O golfinho vai lá e faz e vem. E aí ela joga na boquinha dele uns peixinhos. Mudança de comportamento é uma coisa que a gente faz para conseguir o que a gente quer. E depois vira ser golfinho, vê se o golfinho faz tudo que ele faz sozinho, fora do lugar de apresentação. Não faz. Então aí sabe o que acontece? Quando a gente está sozinho, quando não tem nenhum irmão por perto, faz tudo a bandalheira, porque mudou de comportamento e aquilo que era lá dentro não veio. Santificação não começa com mudança de comportamento, ela termina na mudança de comportamento. Ha! Tem gente que nasceu de novo, tem que viver pelo Espírito Santo e vive querendo viver pela carne. Viver pela carne é você querer viver a vida de Jesus. Eu tenho uma notícia para você. Ser cristão é fazer isso que a Bíblia diz. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E agora sabe o que acontece? Aí, ao invés de a gente viver a vida, deixar Cristo viver a vida dele, a gente quer viver a vida de Jesus. Irmãos, fala para mim aqui honestamente, quantas pessoas podem viver a tua vida? Ninguém, só você. Quantas pessoas podem viver a vida de Jesus? Ninguém, só Ele. Por isso que é Cristo vivendo em você, que é ser cristão. Vocês entenderam isso? Então eu estou ensinando para você que você já é bem-aventurado pelo que está em você. Agora, você pode estar fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver com quem você é. Vocês entenderam? Isso já é um outro negócio. O que você precisa é de palavra, de oração,
Aliás, nós temos aqui um culto de oração nas quartas-feiras. É uma tristeza. Porque nós temos uma igreja aí que sabe, esses dias eu queria saber quanto, eu não gosto de contar números, porque eu conheci lá na Bíblia um texto que o Davi resolveu dar uma contadinha no exército dele e se danou. Deus começou a matar o povo por causa que o Davi estava se gloriando no tamanho da igreja que ele tinha, ou do exército que ele tinha. Mas esses dias eu queria saber como é que nós andamos. E tem uma forma muito simples aqui, sabe, da gente saber. Nós não temos rol de membros. E é por causa disso, que é para não ensoberbecer o pastor. Rol de membros é muito bom quando o pastor vai. Esses dias eu estava com quem? Felipe. Estava com o Felipe. Alguém me ligou, um outro pastor que eu nem conheço me ligou. Qual foi, Felipe? A primeira pergunta que ele fez? Qual o tamanho da sua igreja? Entenderam? Então, amados, mas eu sei quantos membros nós temos. Sabe como? Pelos dízimos. Porque nós damos o recibo para todo mundo que deu oferta, que contribuiu. Nós somos em mais de 130 adultos aqui nessa igreja, fora as crianças. Agora onde estão, está por aí. Tá? Mas, estão por aí. Mas é isso que nós somos, de gente comprometida. Então agora, irmãos, presta atenção. O que acontece é que muitas vezes nós confundimos o negócio. Nós confundimos. Gente, se você puder santificar você mesmo, fazer por você mesmo, fala para mim por que você precisa de Jesus. Sabe quando Jesus chamou você para ir a Ele, Ele disse, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aí a pessoa diz, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que papapá. Não, gente, a única coisa que nós temos que fazer é deixar Jesus viver em nós. Isto é não fazer. Não fazer o que você quer, não fazer o teu desejo, não fazer, é fazer o que Jesus fazia. Jesus disse, João 5,19, você tem que decorar esse versículo. O filho de si mesmo nada pode fazer. Tudo aquilo que o filho vê o pai fazer, isso semelhantemente ele faz. Antes de fazer qualquer coisa, você tem que perguntar, Jesus faria isso? Você vai no mercado para comprar. E às vezes a coisa que você compra, que se perde. Aí você vai agora sim, hein? Naquela loja que é o Toys for Men, no Home Depot. E aí, você compra, e tem. E aí, nunca usa. Então, você pergunta, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Então, irmãos, a minha palavra está começando com isso. Você não pode ser mais do que você já é. Você precisa deixar que o que você já é, venha. Há coisas que ajudam a desenvolver o que você já é, que ajudam você a fazer mais do que você já é, não existe que te ajude. Porque você já é tudo que você pode ser. Agora, há coisas que ajudam o pé de laranjeira a crescer. Ah, claro. Arrume a terra, bota água, mate os bichinhos que vêm comer as folhas. Assim é a tua vida. Assim é a tua vida. Entenderam? Ora. Busca Deus, dependa dele, jejue. Faça todos os exercícios espirituais que Jesus fazia. Extermine a bicharada da sua vida. Não deixa comer suas folhas. Não deixa derrubar suas flores. Amém? Então, Ele te criou. Deus é a fonte. Ele cria a nossa bem-aventurança. Dá uma olhadinha no Salmo 51. Vamos lá para o Salmo 51. Eu quero gastar um tempinho aqui mostrando para vocês o Salmo 51. Veja aí o que diz o versículo 10 do Salmo 51. Aí na tela, vamos ler a mesma tradução. Cria, vamos lá gente. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro em mim um espírito estável ou inabalável. Diga a palavra cria. O que é criar? É fazer desde o começo, quando não há nada. Não é transformar. Nós podemos pegar essa cadeira e transformar em outras coisas. Isso não é criação.
Criar é fazer quando não existe. Cria em mim um coração puro. É Deus que te faz um coração puro. É Ele que te dá. Renova dentro de mim um espírito. Aí já é renovação. Sabe? No dia a dia, você vai andando e a coisa vai ficando difícil e vai se acumulando. Se você não for renovado, renovação é parte de toda a criação de Deus. É só você olhar de manhã as flores do teu jardim, se você tem. É só você olhar de manhã os passarinhos. É só você olhar a mudança de estação. Gente, a gente alimenta os passarinhos lá em casa. Olha, está tudo doidinho, porque está chegando a nova estação de fazerem ninhos, de fazerem coisas. Então eles estão de chocar. Renovação. Então renova dentro de mim um espírito estável. Às vezes nós não somos estáveis. Esse é o problema. Vamos para frente. Vamos para frente. Ele mantém a nossa bem-aventurança. Veja só, como é que ele mantém a nossa bem-aventurança? Versículo 1. Salmo 51, versículo 1. Como é que ele mantém a nossa bem-aventurança? Vamos lá? Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor e por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Como é que ele mantém? Ele mantém pela misericórdia, e ele mantém por amor, e ele mantém por compaixão. Ele mantém você baseado nessas três coisas. E por causa dessas três coisas é que ele apaga as tuas transgressões. Não é porque você é melhorzinho. Não é porque você... sim, Senhor, eu estou querendo. Ixi, ele apaga por causa do sacrifício de Jesus, gente. Não pelo teu mérito. Pode morrer querendo que não apaga a transgressão. É o sacrifício de Jesus. É a fé no sacrifício de Jesus. Pastor, mas se eu não quiser... Estou pregando para mim, né? Porque às vezes a gente começa a olhar para as pessoas e começa a querer que elas tenham um comportamento, né, diferente. Mas se Deus não fizer, não tem como. Então, é Ele que apaga, é Ele que mantém pela compaixão, benignidade, misericórdia. Versículo 4, vamos lá? Versículo 4 e o 7. Diz aí, contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que serás justo, de modo que é justa é a tua sentença que tens, e tens razão em condenar-me. Essa tradução está bem diferente da minha. Então, ele mantém como? Ele mantém pela aplicação da justiça. Gente, sabe qual que é um dos nomes de Jesus em Jeremias? Senhor, justiça nossa. Se você viver baseado na sua própria justiça, diz a Bíblia, desculpem, mas a sua justiça própria é igual mods que as mulheres usam na menstruação. Esse é o texto que está escrito. Não está com nada. É Ele que é a nossa justiça. Então, Ele nos mantém pela sua justiça. Ok? Ele mantém pela aplicação da justiça. Versículo 7. Veja o que ele faz. Vamos lá no versículo 7. Todo mundo, vamos lá. Purifica-me. Ele te mantém pela purificação. Gente, todos os dias nós precisamos ser purificados. Sabe? Se confessarmos os nossos pecados. E aí vai. Ele é fiel e justo. Se confessarmos. Diga comigo, se. A purificação é feita com base na justiça de Jesus. Agora tem um se. O se é a tua parte. É a confissão. Ele te purifica. E você fica mais alvo, mais limpo que a neve, diz o texto. Como é que nós nos mantemos na bem-aventurança? Ele cria a nossa bem-aventurança. Você é um bem-aventurado por causa da compaixão, da benignidade, da misericórdia, da purificação, da aplicação de Jesus em você. Quer mais? Não precisa mais que isso. Isso é suficiente para fazer de você um bem-aventurado. Agora, como é que você mantém isso? Como é que mantemos? Versículo 17. Sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, ao coração
quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Coração quebrantado e contrito. Como é que nós mantemos? Com o nosso coração quebrantado e contrito. Gente, o dia a dia tende a endurecer o nosso coração. Por isso a palavra de Deus diz assim, lá em Hebreus: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. O dia a dia tende a endurecer o coração da gente. Ele já nos deu um novo criação, um coração, Ele criou em nós um novo coração. Mas o dia a dia, os pecados, o estilo de vida tende a endurecer o nosso coração. E sabe, nós precisamos manter um coração quebrantado e contrito. Sabe como é que se mantém um coração quebrantado e contrito? Com todas aquelas coisas que a Bíblia diz que nós temos que fazer. Leitura da palavra, oração, adoração, jejum, e aí você vai. Busca de Deus, tempo a sós com Deus, e aí você vai. Essas coisas mantêm o teu coração quebrantado e contrito, ok? Como mantemos a nossa bem-aventurança? Sacrifício agradável a Deus, é isso aí. Vamos para frente. Perdão de Deus, pelo perdão. Pelo perdão. Deus não despreza um coração. Você vem com o coração quebrantado e contrito. Deus diz, é para você. Amém? Pelo perdão, pela restituição, versículo 8. Da alegria. Sabe, às vezes nós perdemos a alegria. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagastes. Fez bobagem, Deus chegou à vara. Aí o Davi diz, Senhor, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem. E aí diz ossos que esmagastes. Sabe como é que o pastor naquele tempo fazia? Tinha uma ovelhinha danadinha que ela sempre ficava escapando do rebanho. E aí colocava as outras em risco, porque o pastor tinha que ir atrás dela. Ele quebrava a perna e levava no colo, até sarar. Aí ele encanava a perna e andava com ela no colo até sarar. E sabe o que acontecia? Aquela ovelha ficava tão íntima que onde ele ia, ela ia atrás. E às vezes é isso que Deus faz com a gente. Porque é da intimidade do Senhor que vem o temor. É da intimidade do Senhor que vem o nosso temor. Então, restituição da alegria. Agora, veja lá, ó. Nós temos aí bem-aventurados, depois vem humildes de espírito. O que é humilde? Humilde é não ser orgulhoso, altivo, não ser arrogante. Ok? É isso que é não ser humilde. A primeira coisa que nós lemos lá em Tiago, que diz que Deus resiste aos soberbos, mas habita com o humilde. Tiago, capítulo 4, versículo 6, Isaías 57, 15. Veja o Tiago. Mas ele nos concede maior graça. Por isso a Escritura diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aleluia! Então, humilde de espírito. Você recebe graça. Deus resiste ao soberbo. Sabe por quê? Porque a soberba está contra a natureza de Deus. Ela resiste a Deus. Ela não tem nada a ver com Deus. Vamos lá para o Isaías 57, 15. Vamos ler? Pois assim diz. Gente, o que é isso? Vamos lá, não tomaram café? Vou convidar vocês para tomar um cafezinho daqui a pouco. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo de espírito humilde e novo alento ao coração contrito. Quer atrair a presença de Deus? Se torne humilde, contrito de coração. Deixa a arrogância de lado, sabedoria pessoal própria de lado. A humildade é a base da exaltação. Veja o que diz Filipenses capítulo 2, da pessoa de Jesus. Filipenses 2, 5. Vamos lá. Tendo em vós, todos juntos, vamos lá de novo. Tendo em vós aquele sentimento que houve em Cristo Jesus. Gente, não é o teu sentimento que você tem que viver. Você
tem que viver pelos sentimentos de Jesus. Está errado ter sentimento? Não. Está errado ter os teus próprios. Os teus próprios sentimentos são os sentimentos da carne. Mas os sentimentos de Jesus, vamos para o versículo 6. Versículo 6, Filipenses 2, 6. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. O que eu estava falando antes? Que é Jesus vivendo em você, não é você mudando o seu comportamentozinho e querendo mudar o comportamento dos outros. Isso que é o pior. Querendo mudar. Eu preciso de ver esse filme, The Check. Deus não muda comportamento. Não faz isso. Veja o filme. E, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, que era algo a que devia se apegar. Ele era, mas ele não se apegou ao que ele era. Vamos para o próximo versículo 7. Veja o que diz aí, versículo 7. Vamos lá, Rafael. Nós voltamos para o 5, Rafael. 7. Vamos aí, Rafael. Dá de ler computador. Mas esvaziou-se de si mesmo. Irmãos, sabe tudo o que você precisa fazer? Se esvaziar de você mesmo. Tudo o que precisamos fazer. Porque se você for um copo cheio, como é que Jesus vai encher? Não pode. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E agora veja o que acontece. Depois disso, por isso, diga a palavra comigo, por isso, de novo, por isso. Por isso quer dizer, se não tivesse acontecido aquilo que a gente leu, não teria o que vem agora. Isso aí é uma consequência. A causa foi as primeiras coisas. Por isso, vamos ler todos juntos? Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Irmãos, esse é o caminho da exaltação. Se humilhe, seja como Jesus, se esvazia de você mesmo, como Jesus fez. Sabe o que Deus vai fazer com você? Te exalta. Te dá um nome, que quando falarem o seu nome, as pessoas vão ter respeito. Te dá um nome, que está acima do nome. Tremendo isso, hein? A pessoa humilde abraça e promove um espírito de serviço. Mateus capítulo 20, versículo 28. Vamos lá? Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é a sua declaração de missão. Deve ser. Porque essa era a declaração de missão de Jesus. Se você tiver uma declaração de missão diferente da declaração de missão de Jesus, tem alguma coisa errada. Porque então não é Jesus vivendo em você. Entendeu? Ele não veio para ser servido, mas veio para servir, dar a sua vida em resgate de muitos. E aí os discípulos perguntam, mas Senhor, esse negócio é complicado. Quantas vezes eu tenho que perdoar aquele camarada que me fere? 7 vezes? Jesus diz, não. 7 vezes 7. 70 vezes 7. Entenderam? Então, é isso aí. Veio para dar sua vida em resgate de muitos. A humildade libera o poder de Deus em nosso favor. Mateus capítulo 8, versículo 8. Dá uma olhadinha nisso, que coisa tremenda. Respondeu, vamos todo mundo junto, gente. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. E aí Jesus disse, uau, isso que é fé. E aí o pessoal voltou para casa. Quando chegou, o servo estava curado. Liberou, a tua humildade libera o poder, a ação do poder de Jesus. Libera. É um negócio tremendo isso. Não sei se você acha que é tremendo, mas para mim é em nosso favor. Em nosso favor. Amém?
A humildade tem recompensas. Quais são as recompensas? Riquezas, honra e vida. Provérbios capítulo 22. Dá uma olhadinha aí, vamos ler todos juntos. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Ai, Senhor, eu quero ser mais próspero. Fica mais humilde, meu irmão. É simples. Porque a riqueza é recompensa da humildade. Ai, do temor. Ai, Senhor, ninguém dá valor para mim, ninguém me honra. Simples. Tema o Senhor e seja mais humilde, vão te honrar. Aí está escrito que a recompensa, diga comigo, recompensa. Tem coisas que são causas, tem coisas que são consequências. Veja qual que é uma consequência: riqueza. Outra consequência, honra. Outra, vida. Agora, o que é a causa? Humildade e temor do Senhor. Produz isso. Ai, Senhor, eu estou lutando, Senhor, e eu vou ser rico. Pobrezinho de você. Está indo sozinho. Você só tem que se tornar humilde e temor ao Senhor, porque a recompensa é a riqueza. Como é que... Gente, pergunta, como é que você está tentando... Eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês precisam se tornar rico, gente. Estou cansado de ser pastor de pobre. Não está de acordo com a Bíblia. Porque essa é a Bíblia. Gente, olha no telão. Essa é a declaração de Deus para a sua vida. Agora, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é tremendo, gente. Então, ai, pastor, eu quero ter muito, pastor. Mas se não é humilde, cara, se Deus pôr muito na sua mão, vai fazer lambança, vai fazer negócio errado, vai ser terrível. Mas a recompensa da humildade e do temor do Senhor, gente, por isso que é a bem-aventurança. Por isso que você é um bem-aventurado, porque é humilde. E aí não tem limite para você. Sabe? O limite para você é o quanto você se posiciona perante Deus. Esse é o limite. O limite está em você mesmo. Deus não colocou. Amém? Pela restituição da alegria, humildade, já vimos. Agora, segundo ponto. O que é que diz aí? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes. Vimos bem-aventurança, vimos quem é humilde. Agora, porque deles é o reino dos céus. Gente, reino do céu tem a ver com soberania de Deus. Diga comigo, reino dos céus tem a ver com o governo, com a soberania de Deus. Agora, gente, o que é que diz aí? Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Gente, olha aqui para mim, por favor, você desesperadamente precisa entender isso. Se o reino dos céus é domínio, se o reino dos céus é isso que nós estamos dizendo aí, e se teu é o reino, o que isso quer dizer, irmão? Primeiro, você entrou no reino e agora você tem esse reino. Isso quer dizer o seguinte, que você está andando nessa terra, mas essa terra não é o teu reino. Eu estava pensando na política, porque eu estava vendo lá umas notícias do Brasil, e eu estava pensando na política, e eu disse, Senhor, eu preciso pensar melhor. E aí eu comecei a meditar e a orar. E aí eu descobri de que partido que eu sou. Eu descobri de que partido eu sou. Eu sou do Partido do Reino de Deus. PRF. É o meu partido. Essa é a minha sigla. PRF. Eu sou do Partido do Reino de Deus. Hã? Hã? PRD. É que eu estava pensando, como eu sou federal. Veja, Partido do Reino de Deus. Só que tem um problema esse partido. Ele não aceita membro como os outros partidos. Ele é profundamente, ele demanda. Você não pode ser membro desse partido se você for democrata, se você for
republicano, se você for independente, se você for PT, se você for PMDB, se você for Arena, você não pode ser desse partido. Porque ele é exclusivista. Esse partido é exclusivista. Agora, tem um detalhe. Se você for do partido do Reino de Deus, do PRD, sabe o que vai acontecer? Você pode falar para todos os outros partidos. E tem mais. Adivinha quem controla? Aí eu estava pensando, nossa Jesus, eu pertenço para um partido que está no mundo inteiro. E tem gente poderosa nesse meu partido. Já teve e está tendo hoje, e tem gente poderosa. Gente, esse é o seu partido. É o PRD, é o partido do Reino de Deus. E você está no Reino de Deus e adivinha quem manda nesse negócio? É Deus. Mas adivinha quem é a boca dele? É a sua. Quem são as mãos dele? São as suas. Quem são os pés dele? Nós temos até a mente de Cristo para pensar como tem que ser. Vocês estão entendendo? Ele demanda, porque você não pode ser membro de 2 partidos ao mesmo tempo. Não está escrito na Bíblia? Não pode servir a 2 senhores, ou desagrada um e agrada o outro, ou vice-versa. Então, é o reino de Deus, tem a ver com a soberania, com o governo de Deus. Gente, sabe quem está no governo aqui? Não é o Trump. Ele está no governo desse mundo. Mas você, como filho do reino, como filha do reino, que já está no reino, e o reino está dentro de você, diz a Bíblia, sabe quem comanda? É na tua voz. Quem comanda? Quem comanda? Entenderam? Você é um instrumento. Onde o reino dos céus é onde está a nossa provisão. Mateus 6:33. Vamos lá? 6:33. Leiam todos juntos. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Diga essa palavra comigo, todas. O que significa todas quando se diz? Não falta nenhuma. Então, sabe, nós estamos trabalhando para o que Deus quer acrescentar. E estamos querendo fazer o que Deus quer fazer por nós. Nós temos que ter como acréscimo todo o resto das coisas. E trabalhar, Jesus diz, trabalhai, não pela comida que perece, mas sim por aquela que é para a vida eterna. Jesus disse isso. Vocês estão entendendo? Então, nesse reino está toda a provisão, na humildade do Espírito, na bem-aventurança, sabe? Está o teu destino extraordinário. O que você precisa para ter um destino extraordinário, meu irmão, minha irmã? Você precisa só ter toda a provisão necessária, o resto é fácil. Ou não é? Claro, é isso que você precisa. E você já tem a provisão. Aí você pode perguntar, mas então, pastor, cadê a minha provisão? Está te esperando. Se alinhe e tome posse do que Deus tem para você. Deus tem, está te esperando. Se alinhe. Amém? Então, nossa provisão é no reino dos céus que está a nossa herança. Mateus 25:34. Vamos ler todos juntos? Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, e esse é o nosso lugar: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi separado desde a criação do mundo. Diga agora essa palavra, criação do mundo. Isso é bem antes de você, não? Muito antes de você. Diz que muito antes de você vir nessa terra, já estava preparado para você. Entenderam? Já estava preparado, antes da fundação do mundo. E ele diz, venham, quem? Bendito. Sabia que bem-aventurado, outra palavra, sinônimo é bendito? Vem, bem-aventurado, que você tem herança. Vamos para frente. É no reino de Deus que está a nossa autoridade. Veja Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, que nós conhecemos. Vamos ler todos juntos?
Então, aproximando-se, Jesus falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Para quem foi dada? Para Jesus. Por que foi dada? Porque ele se humilhou e aí Deus o exaltou e deu um nome que está sobre todo nome. Então foi dada para ele. Agora veja o próximo versículo, 20. Portanto, ide. Peraí. Nós passamos assim por cima. Por que Jesus disse primeiro, toda a autoridade me foi dada, e depois disse, ide? Porque ele está querendo dizer, vá com a minha autoridade. É isso que o texto está dizendo. Então, gente, quando você sai de casa, dirigindo o seu carro, você tem que dizer, Senhor, eu estou dirigindo esse carro na tua autoridade. E na tua autoridade eu repreendo todo acidente, todo tranca-rua, todo espírito maligno que está por aí. Na tua autoridade. Porque você está fazendo na autoridade de Jesus. Ok? Ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco. Ele te deu toda a autoridade, ele está do seu lado. Não, só nas quartas-feiras. Todos os dias, não interessa. Senhor, esse dia não está bom. Aí Jesus do seu lado diz, olha, está acontecendo umas coisas aí mesmo que não é assim, mas essa não é a história final, não. Eu estou aqui. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Sabe, tudo isso está separado para você, autoridade. Autoridade. Gente, nós temos a autoridade do reino. Ele é a nossa herança. Nós temos a provisão do reino. Nós somos bem-aventurados. Sabe, é isso que faz o teu destino extraordinário. Gente, cadê o seu destino extraordinário? Você não acha que é tempo de começar a viver? Tirar para fora? Já está tudo pronto. A parte de Deus ele já fez. É hora de a gente começar a dizer, não mais é isso. Assim não mais. É hora de começar a assumir a posição. Porque às vezes o diabo vem e diz assim, você levanta, né? E diz, levantei com o pé esquerdo. Porque você foi levantar da cama e deu um tropeção no pé da cama. Você diz, esse dia vai ser ruim. E o diabo diz, vai sim. Estou de acordo com você. Concorda comigo que eu faço. Sabe, às vezes nós se alinhamos com Satanás para ele controlar o nosso dia. Com palavras simples. Com posicionamento simples. Nós temos que nos alinhar com Deus para que o que Ele tem aconteça. O nosso destino extraordinário aconteça, irmãos. Nós temos um destino extraordinário e não é possível glorificar Deus sem Ele. Não tem como. Deus não vai ser glorificado num destinozinho meia boca. Não. Ele vai ser glorificado na tua vida. Amém? Aleluia. Agora veja, 17, 20, Lucas 17, 20. E o reino de Deus, e esse reino está dentro de você. Então quando você sai andando, você sai no poder de Jesus, você sai, vamos ler? Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes, o reino de Deus não vem com aparência exterior. 21. Vamos lá, versículo 21. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Gente, esse reino que é poder, que é o domínio, está dentro de você. Por que esse reino está dentro de você? Porque você foi criado, você foi concebido para governar sobre a terra, para reinar sobre a terra. Você não pode deixar outra coisa reinar sobre a terra, senão o reino que está dentro de você. Amém? A nossa conclusão:
Humildade de espírito é uma característica dos que são bem-aventurados. É um valor da vida de Jesus que, uma vez liberado em nós, se torna parte daquilo que vai ativar o nosso destino extraordinário. Irmão, olha para mim aqui. Já existe humildade dentro de você. Está na semente. Libera ela. Ela vai ativar essa parte que está faltando. Vai dar o crescimento. Vai trazer os frutos. Vai honrar o seu Deus.